Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo. Gerson, quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Uma decisão onde eu acreditava que éramos... Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade. Vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha. Tu acha que eu fui tão mal assim? Não, perguntando se você se atrapalhou. O caos se instaurou. E eu falo que é culpa do treinador porque... Uma noite de vergonha no Maracanã. Uma noite onde tem que se criticar Felipe Luiz e José Boto. Porque eu elogio o Felipe Luiz, eu sou fã do Felipe Luiz, mas eu não tenho rabo preso com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ser baba-ovo de Felipe Luiz. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã, porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem 2 dos seus principais jogadores. Sem 3, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha um time que tem raça, um time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. Que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida e eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não é não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos
o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os outros jogadores também, eu tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas, críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né? No ano. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte, você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo. Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol, nós estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso, todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado, e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador, porque eu também, querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente, e agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. No segundo tempo, com essa responsabilidade e também tendo que entrar nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou, de certa forma, o seu desempenho de quem entrou contigo no segundo tempo? Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se atrapalhou o seu desempenho de algum... No meu modo de ver, não.